Dada a função f de x, y, z igual a xy mais x quadrado cosseno de y mais z quadrado, primeiro, obtenha sua diferencial total no ponto 1, 0, 0 e obtenha o polínômio de Taylor de ordem 2 de f no ponto 1, 0, 0. Bom, então vamos começar pelo primeiro item e determinar então a diferencial total. Diferencial total nós então calculamos assim, né, como df de x, y, z, como sendo então a soma das derivadas parciais em relação às suas variáveis, né? Então, eu vou calcular aqui df dx mais df dy mais df dz. E depois eu substituo, né, claro, x, y, z depois de derivado no ponto em que eu quero obter essa diferencial total. Então, vamos encontrar a primeira diferencial total de maneira geral, sem já substituir as coordenadas do ponto. Então, vamos lá. Eu vou derivar a expressão, toda a função, tá? Toda essa função em x, y e z. Então, eu vou indicar aqui df dx, eu vou colocar um parênteses e vou colocar a derivada dessa expressão toda em relação a x. Então, estou derivando em x, y e z tornam-se constantes. Então, veja só, eu tenho aqui, deixa eu colocar a função maior para você acompanhar comigo aqui. Tenho xy mais x ao quadrado cosseno de y mais z ao quadrado. Então, se eu estou derivando em x, derivada de xy sobra apenas y, mais derivada de x ao quadrado cosseno de y mais z quadrado, esta parte aqui torna-se constante. Então, eu vou derivar apenas x quadrado e multiplicar por essa constante. O que vai dar, então, aqui 2x cosseno de y mais z ao quadrado. Então, isso aqui eu obti derivando em relação a x. Mais, vou pegar a mesma expressão e vou derivar agora em função de y. Então, x e y, x é constante, derivada de y, nesse caso fica só a constante que é x. Aqui, o meu y está no argumento desse cosseno. Então, lembra da derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno vezes a derivada do argumento. Então, aqui fica menos x ao quadrado seno de y mais z ao quadrado. E a derivada do argumento, que é y mais z quadrado, dá 1. Porque eu estou derivando em y. E dentro aqui só tem o y, que eu tenho que derivar, e a derivada de y é 1. Logo, isso aqui é diferencial em relação a y. E agora eu vou somar com a diferencial em relação a z. Vou derivar essa expressão toda em z. Como essa primeira parcela x e y não depende de z, é uma constante, derivada de constante dá zero. Essa segunda parte aqui, o argumento tem um z ao quadrado, né? Então, derivada de cosseno é menos seno. Então, fica menos x ao quadrado, que é uma constante, seno de y mais z ao quadrado, e eu vou multiplicar pela derivada do argumento. E a derivada de y mais z quadrado em relação a z dá 2z, né? Muito bem, então isso aqui é a minha diferencial. Nem preciso organizar muito, tá? Porque eu tenho que substituir isso daqui no ponto 1, 0, 0. Então, como tem bastante zero aí, vai ter várias simplificações que a gente nem precisa arrumar essas expressões aqui. Bom, então vamos lá. O meu y é 0, meu x é 1. Então, aqui dentro vai ficar, tanto o y quanto o z são 0, né? Então, aqui dentro vai ficar 0. Isso aqui em relação a x. O meu x vale 1, menos 1 ao quadrado, seno de 0, certo?
isso daqui em relação a y. Mais o meu x vale 1. Aqui vai ficar seno de zero também. E multiplica 2 vezes zero. Isso é o meu dz. Bom, o que nós podemos simplificar aqui, né? Perceba que isso aqui tudo é um produto, né? Que tem um fator que é zero. Então, o diferencial em relação a z não tem, né? A derivada parcial do ponto em z não tem. Seno de zero também é zero. Então, essa parte aqui cancela e sobra apenas esse 1 aqui, né? E aqui, nós vamos substituir cosseno de zero por 1, né? Então, a diferencial do ponto 1, 0, 0 vai ficar... Aqui dentro sobrou, então, 2, né? 2 vezes 1, 2. Vezes 1 dá 2, dx. Então, 2 dx. Opa. 2 dx. Aqui sobrou 1 dy, então vamos colocar mais dy. E não sobrou nada em dz, né? Portanto, aqui está a diferencial total. Certo? Agora vamos à parte talvez mais trabalhosa, né? Que é obter o polinômio de Taylor de ordem 2 para essa função. Então, o polinômio de Taylor, quando é uma função de uma variável, é tranquilo, mas quando envolve, então, duas ou três variáveis, ele se torna um pouco extenso. Mas vamos lá. Então, polinômio de Taylor, tá? Então, agora eu já vou começar a responder o segundo, né? Porque essa aqui era a primeira parte. Agora é a segunda parte que eu vou ter certamente que apagar aí para a gente continuar. Então, o polinômio de Taylor, na sua forma geral, ele fica assim, né? Polinômio de Taylor de ordem 2 de x, yz. Ele é calculado primeiro pela f no ponto, tá? Então, eu vou colocar f de p para indicar que é no ponto, mais a derivada. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para não me perder para não me perder nessas nomenclaturas aqui, tá? Então, f de p, depois eu vou derivar f em relação a x no ponto, né? No ponto p, e vou multiplicar por x menos o x0. Esse x0 é o x do ponto, tá? Mais a derivada de f em relação a y no ponto y menos y0. Mais a derivada de f em relação a z, desculpa, que é z. Z no ponto P, z menos z0. Depois entra então as derivadas de segunda ordem, tá? Mais 1 meio. Aí vem derivada segunda de f em relação a x no ponto P, x menos x0 agora ao quadrado, mais, eu vou colocar aqui, tá? Derivada segunda de y no ponto P, y menos y0 ao quadrado, mais a derivada segunda de z, perdão, derivada de f, né? Aqui é f, tá, pessoal? Não é zy, não. Derivada de f em relação a z no ponto P, z menos z0 ao quadrado. Agora entra aquela parte mista, né? Que a gente multiplica duas vezes. Lembra que derivada de x, y e yx é a mesma, então a gente multiplica por 2 para simplificar a expressão. Então aqui fica a derivada de segunda ordem de f dx dy. Nós temos aqui
no ponto, né? Temos que lembrar disso aqui, muito importante. Ponto. E daí nós multiplicamos x menos x0, y menos y0. Mais 2 vezes a derivada segunda de f de dx dz, por exemplo, no ponto P. Daí nós temos x menos x0, z menos z0. E para finalizar, mais 2 vezes a derivada segunda de f de dy dz no ponto y menos y0, que multiplica z menos z0. Pronto, né? Isso aí. Essa continha super básica que a gente vai ter que resolver. Podem estranhar, né, a princípio, mas elas são derivadas simples de calcular, tá? Não são difíceis, tá? O problema é que é muito extenso, tá? Então, veja só. Nós precisamos determinar as derivadas de primeira e segunda ordem, tá? Então, é o que a gente vai fazer agora para depois trabalhar com essas substituições, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Para ficar mais simples. Quando eu falar assim, ó, f de x, esse x aqui subscrito significa derivada, tá? Então, eu vou pegar a minha f, eu apaguei aqui, mas eu vou colocar ela para ficar maior aqui para a gente enxergar. É xy mais... Opa! Se eu erro aqui em cima, já dá um problema sério, né? Cosseno de y mais z ao quadrado. Isso aí. Até nós já tínhamos calculado a derivada em relação a x, né? Então, aqui fica y mais 2x cosseno de y mais z ao quadrado. Depois, a f de y, nós já tínhamos calculado também, né? Ficava x menos x ao quadrado seno de y mais z quadrado. E a f de z também já tínhamos calculado, né? Ficava aqui 2... Vou colocar certinho agora, né? Menos 2x quadrado z seno de y mais z ao quadrado. Certo? Esse menos 2 aqui, esse 2z, né, ele vem da derivada do argumento, né? Derivada de y mais z quadrado dá 2z, que multiplica pelo x que estava na frente, o x quadrado, né? E o menos da fórmula da derivada do cosseno. Tá? Bom, então derivamos de primeira ordem. Vamos agora à derivação de segunda ordem, as mistas, né? Então, f de x. Vou derivar novamente isso aqui em relação a x. Vai sobrar, então, apenas 2 cosseno de y mais z ao quadrado. Vou derivar em relação a y de novo. Então, pego essa expressão, derivo em y. Derivada de seno dá cosseno. Então, esse x aqui na frente cancela, porque não depende de y. Então, vai ficar menos x ao quadrado cosseno de y mais z quadrado. F de zz, essa aqui vai ter que ser pela regra do produto, tá? Então, a gente tem que utilizar a regra do produto, porque nós temos aqui essa primeira parte que depende de z, e aqui dentro também depende de z, tá? Então, vamos lá. O meu u vai ser menos 2x ao quadrado z. O v vai ser, então, seno de y mais z quadrado. A derivada de u, então, vai ser menos 2x quadrado. E a derivada de v vai ser 2z cosseno de y mais z quadrado. Então, agora aplicando a regra do produto, né, que é a derivada de u vezes v, mais a derivada de v vezes u.
Então, U'V, este termo vezes esse, fica menos 2x ao quadrado seno de y mais z quadrado, mais V' vezes U. Este termo vezes esse daqui, né? Então, vai ficar menos 4x quadrado z quadrado, né? Isso aqui multiplicado por isso. 2 vezes menos 2 é menos 4, x quadrado, z quadrado. Isso daí. E aqui fica cosseno de y mais z quadrado. Ixi, deu grande, né? Falta ainda, né, claro, as derivadas mistas, né? Não se esqueçam disso. Então, vou calcular aqui primeiro. Opa. Eu vou calcular a derivada de xy. Então, pego a derivada de x e derivo em y. Vai dar 1 mais, na verdade, menos, né? Porque derivada de cosseno é menos seno. Então, fica menos 2x seno de y mais 2, perdão, de z ao quadrado. Derivada mista xz. Só derivo aqui, né? Em relação a z. Então, fica menos 4xz seno de y mais z quadrado, né? Esse menos 4z, ele veio porque nós tivemos que derivar o argumento, né? Derivada de z quadrado dá 2z, multiplicado por 2x fica 4xz, o menos é da derivada do cosseno, né? Que a regra é menos seno. E para finalizar, f de yz. Vamos pegar y aqui e vamos derivar isso em relação a z. Então, derivada de seno é cosseno, então vai ficar menos 2x quadrado z cosseno de y mais z quadrado. Fechou. Tá? Então, a gente, na verdade, antes de substituir toda essa expressão, a gente já vai calcular no ponto. Tá? Então, a gente vai pegar toda essa expressão aqui e calcular quanto que é a f de 1, 0 e 0. Então, vou até colocar em vermelho aqui. Quando eu substituo, né, x por 1, x, y e z, o que acontece? Eu vou ter 0 mais 2 vezes 1, que é o x, vezes o cosseno de 0. Então, cosseno de 0 dá 1. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu vou apagar tudo aqui e vou colocar 2. Por que eu fiz isso? Porque lá na f de x, ó, toda essa expressão aqui, ó, df dx de p, eu vou substituir depois por 2. Entendeu? Fica bem mais fácil, tá? Então, vamos para o próximo. O x aqui vale 1, menos 1 ao quadrado. Isso aqui eu já tinha calculado, né? Seno de 0. Então, aqui vai zerar. Vai sobrar, então, apenas aquele 1 na frente. Então, aqui vai ficar 0, né? A gente viu porque tem um termo aqui que é 0, né? O z, né? Que é uma multiplicação. Então, como z é 0, ele vai zerar toda essa expressão aqui. Agora, as derivadas de segunda ordem, tá? Aqui vai ficar 2, né? Porque aqui dentro vai dar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, vezes 2 dá 2. Aqui vai ficar também 0. Cosseno de 0 é 1. E 1 vezes menos 1 ao quadrado fica menos 1. Isso daqui, vamos ver quanto que dá. Ó, aqui tem uma multiplicação por z, estão vendo? Então, essa parte toda aqui vai zerar. Nem preciso substituir.
essa parte aqui vai dar seno de zero, que é zero. Então, na verdade, a derivada segunda em relação a z no ponto dá zero. Olha que beleza, né? E aqui, vamos ver. Seno de zero, estão vendo? Ó? Vai dar zero. Então, essa parte aqui toda vai dar zero, só que tem esse 1 aqui na frente, então fica 1. Seno de zero, ó, dá zero, que é uma multiplicação, e já tinha um z também aqui que era zero, né? Então dá zero. E aqui temos um z multiplicando, né? Esse z é zero, portanto vai zerar também. Então, olha que bacana, a gente já pode aqui fazer algumas substituições bem interessantes, tá? Então veja só. O que a gente pode apagar, né? Eu vou apagar e colocando os valores que nós acabamos de encontrar, tá? Então, a derivada em relação a x no ponto, isso aqui nós encontramos deu 2. Então, aqui vai ter uma multiplicação por 2. A derivada de f em relação a y no ponto deu 1. Então, eu vou apagar isso aqui tudo e vou colocar 1. A derivada de z no ponto deu 0. Como isso aqui é um produto, ó, tá vendo? Eu posso apagar, inclusive, essa parte aqui do parênteses, porque vai dar 0. Eu vou apagar esse mais aqui também. Continua, tá? Vamos agora para as derivadas de segunda ordem. Segunda ordem em relação a x. F de x deu 2. Então, eu posso vir aqui e apagar no ponto e colocar um 2 também. Derivada de f, derivada segunda em y, dá menos 1. Opa, não, já ia fazer coisa errada. Aqui fica menos 1. Tem um quadrado aqui, né? A derivada segunda em z dá zero, tá vendo? Então, a gente pode apagar, inclusive, essa parte toda aqui. Agora, vamos para as derivadas mistas, tá? Derivada mista x e y. X e y deu 1. Então, eu vou apagar isso daqui tudo e vou colocar 1. Derivada segunda, xz. Xz deu 0. Então, posso vir aqui e apagar essa parte. Na verdade, posso apagar tudo, né? Porque deu 0. Então, isso aqui tudo é apagado. E a derivada de yz também deu 0, né? Então, essa parte toda aqui dá 0. Como tudo isso aqui está ligado num produto, já posso apagar isso daqui. Então, veja só, né? O que sobrou aqui? Podemos até colocar aqui embaixo. Então, o polinômio de Taylor de ordem 2 de x, y, z vai ser f no ponto. Então, quanto que dá f aqui no ponto? Nós não calculamos, né? Vamos lá. Substituindo x, y e z no ponto. Isso vai dar... Aqui vai dar 0, porque y é 0. Vai dar cosseno de 0, que dá 1. E 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. Bom, então, aqui, né, esse f de p vai dar 1. Mais 2 que multiplica x. Quem é o x0? É o x do ponto. É 1. Mais 1 vezes y menos y0. Ó, o y0 é 0, então vai ficar y menos 0. Esse 1 na frente não precisa colocar, né? Mais meio de 2 vezes x menos 1, que é o x0, ao quadrado. Menos 1, ou na verdade podemos só colocar um parênteses aqui na frente, né? Menos y menos 0, que é o nosso y0 ao quadrado, mais 2 que multiplica x menos 1, y menos 0.
Muito bem. Então agora eu posso apagar essa parte aqui em cima para dar uma folga, né? Tão bonito essas derivadas que a gente calculou aqui, né? Mas dá apagar. Vamos lá. Então, o polinômio de Taylor de x, y e z vai ser 1. Ó, esse 2 distribui aqui. Fica, então, 2x menos 2. Aqui fica apenas y, né? Que y menos 0 dá y. Mais 1 meio, parênteses. Aqui fica 2 que multiplica. Eu vou deixar como está aqui, tá? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui fica menos y quadrado. E aqui vai ficar, né? Mais 2. Vou deixar por enquanto x menos 1 que multiplica y, né? Esse y menos 0 a gente pode cortar. Bom, agora vamos distribuir, né, esse meio para esses três termos que aparecem aqui, né? Vou apagar essa voltinha aqui. Então vamos lá. Eu tenho P2 de x, y, z. Já vou juntar aqui os termos semelhantes, né? Esse 1 pode juntar com esse menos 2, e vai sobrar menos 1. Depois eu tenho 2x mais y, certo? Ó, esse meio com esse 2 aqui, eles se cancelam. Então, só sobra x menos 1 ao quadrado. Esse meio que multiplica menos y quadrado fica menos y quadrado sobre 2. E esse meio que multiplica 2x menos 1 vezes y cancela com esse 2 e sobra x menos 1 e multiplica y. Então, vamos aqui continuar. Aqui fica menos 1 mais 2x mais y. Eu vou abrir esse quadrado aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Aqui fica menos y ao quadrado sobre 2. E aqui, né, fica mais xy menos y. O que nós podemos simplificar aqui, né? Esse menos 1 cancela com esse 1. Esse 2x com esse menos 2x. Menos y com esse mais y. E só, né? Então, o restante é o que compõe o nosso polinômio de Taylor de ordem 2 da função no ponto 1, 0, 0, que foi x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2 mais xy. Então, aqui está a resposta do exercício.